É compreensível que às vezes seja difícil de entender, de compreender, mas fato é que Deus não esquece de você. Deus não esquece do seu marido. Deus não esquece da sua esposa. Deus não esquece dos seus filhos. Deus não esquece dos seus pais. Deus não esquece de nenhum de nós. E esta verdade, ela é atestada pela Escritura Sagrada. E também ela é atestada pela nossa própria vida, porque nós temos visto, e creio que você também tem visto, a maneira como Deus conduz a sua igreja. Louvado seja Deus por isso. Deus também não desiste. Ele não desiste nem de mim, e Ele não desiste de você. Você é muito bem-vindo, meu irmão. Você é bem-vinda, minha irmã. Todos vocês que, assim como eu, separamos este momento para nos voltarmos de maneira especial para o nosso Senhor. Nós dizemos de maneira especial porque eu entendo que a nossa vida, ela está voltada para Deus, mas no momento de adoração, quando a Bíblia Sagrada é aberta, quando a palavra de Deus vai ser proclamada, quando lábios são abertos para louvar, engrandecer e enaltecer o nome do Senhor, quando nós abrimos o nosso coração para buscar o favor do Senhor, se consiste em um momento solene, se consiste em um momento único que se dá em o nome do Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã, obrigado pela atenção de todos vocês que nos acompanhem. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Sim, é um momento solene. Não existe nada de casualidade, absolutamente nada. É adoração a Deus. Então nós temos isso em comum. Nós separamos esse momento para que de maneira especial nós nos voltássemos para o Senhor. Mas não é apenas isso que nós temos em comum. Nós temos em comum também o fato de que nós temos ouvido, nós temos visto e nós temos lido muitas coisas. Eu tenho certeza que muitas notícias, eu tenho certeza que muitas informações têm chego até você. Isso também nós temos em comum. E diante daquilo que nós vemos, diante daquilo que nós ouvimos e lemos, nós interpretamos. E então nós chegamos a conclusões. O quanto disso é sincero? O quanto daquilo que nós temos visto é sincero? O quanto daquilo que nós temos ouvido é sincero? O quanto daquilo que nós temos lido é sincero? O quanto é fingimento? E o quanto é apenas uma tolice? Quanto de tudo isso que chega até nós é sincero, é fingimento ou apenas uma tolice? Nós também temos isso em comum. E um terceiro fato, uma terceira circunstância, que eu tenho certeza que nós também temos em comum, é que muitas vezes nós vemos a maneira
como as pessoas lidam com as coisas. As pessoas lidam com suas próprias vidas. As pessoas lidam com seus próprios interesses e interesses alheios. Então nós podemos também nos perguntar, como Deus vê isso? Como Deus interpreta isso? Como Deus age diante de tantas coisas que podem ser ou não sinceras? Como Deus age? Esta noite, com a permissão do Senhor e a partir do texto sagrado, eu me proponho a falar com os irmãos, a falar com você que nos acompanha, e pensarmos de maneira pontual no fato de que Deus não se esquece de nós, no fato de que Deus não desiste de nós, e pensarmos o que isso significa e representa para a nossa vida. De maneira prática, hoje, dia 13 de maio, quarta-feira, o que significa o fato, de maneira prática, de que Deus, Ele não se esquece de nós e Ele não desiste de nós. O que isso impacta a nossa vida, no tempo presente, no dia de hoje. É sobre isso que eu pretendo refletir com vocês, meus irmãos, com vocês que nos acompanham. Vamos agora a um momento de louvor. E após o louvor nós vamos orar, ler o texto bíblico e com a permissão do Senhor nós vamos refletir sobre a palavra de Deus. Vamos louvar ao Senhor. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu
as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Confio em ti, me desces, ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Graças a Deus, graças a Deus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Vamos apresentar a nossa vida em oração. Senhor, glórias a Ti, Senhor. O poder a Ti pertence, Senhor. A autoridade, Senhor, ela pertence a Ti, Senhor. A honra, ela pertence a Ti, Senhor. Ó soberano e eterno, Deus, Criador de todas as coisas,
que pelo poder da tua palavra formaste e sustenta todas as coisas. Sim, Senhor, nosso Deus e Pai, nós separamos esses momentos, Senhor, para que de maneira especial nós possamos buscar a tua face de maneira conjunta, Senhor, declarando aqui, Senhor, a nossa total dependência do Senhor e suplicando que o Senhor fale conosco, Senhor, por meio da tua palavra, como certamente, Senhor, falou conosco através do louvor. Nós somos teus, nós pertencemos a ti, e eu me coloco diante de ti, Senhor, como coloco também diante de ti, Senhor, a vida de todos os meus irmãos, de todas as minhas irmãs, de todos aqueles que nos acompanham, Senhor. O Senhor conhece cada vida, o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada necessidade, e agora nós declaramos a nossa total dependência de ti, e nós olhamos para o Senhor como quem espera na sua misericórdia, que no momento em que essa palavra estiver sendo anunciada, pessoas, segundo o agir do teu poder, possam estar sendo alcançadas, corações, Senhor, possam estar sendo aquebrantados, pessoas possam estar sendo curadas, segundo o agir do teu poder. Nós queremos de ti, Senhor, nós buscamos de ti, o Senhor é o nosso refúgio, nós confiamos em ti e nós temos a convicção de que o Senhor não esquece de nenhum de nós, de que o Senhor não desiste de nenhum de nós e que o Senhor cuida, Senhor, de cada um de nós. Abençoa-nos nesse momento, liberta, Senhor, os cativos, em nome de Jesus, e prepara o nosso coração e a nossa mente para ouvir a tua palavra. Ó glorioso Deus, eu te louvo e bendigo, seja exaltado o teu nome para sempre, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, o texto sagrado está registrado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, o capítulo é o de número 21. Nós vamos tomar a porção da palavra que está registrado do versículo 28 ao versículo de número 32. Mateus capítulo 21, versículos 28 a 32. Doutores da lei, chefe dos sacerdotes, príncipe do povo, esses homens se achegam ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus está nas dependências do templo, nos átrios. O Senhor Jesus está ensinando. E essas pessoas vêm ao encontro do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, em determinada circunstância, vai propor para eles esta parábola. O Senhor Jesus está falando a religiosos, pessoas importantes, conhecedoras da palavra do Senhor. E o Senhor propõe essa parábola. Verso 28. O que vocês acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: Sim, Senhor. Mas não foi.
qual dos dois fez a vontade do Pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Verso 32. Porque João veio para lhe mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram e nem creram nele, diz a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Graças te damos. O Senhor não esquece de nenhum de nós. O Senhor não desiste de nenhum de nós. Mas o que isso significa de maneira prática na nossa vida, esta noite, no dia de hoje, no tempo que nós estamos vivendo, o que isso significa de maneira prática em nossas vidas? O fato de Deus não se esquecer e não desistir de nós. Nós estamos diante do capítulo 21 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. E ele se inicia com um episódio tão importante que é narrado pelos 4 evangelistas. Um episódio conhecido como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O Senhor Jesus está vivendo um dos momentos mais importantes de todo o seu ministério terreno. Quando o Senhor adentra Jerusalém nessa circunstância, estava próximo o dia em que o Senhor Jesus seria traído, o dia que o Senhor Jesus seria surrado, o dia que o Senhor Jesus seria crucificado e o dia que o Senhor Jesus iria morrer para salvar a mim e a você. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus adentra Jerusalém conforme a profecia de Zacarias. Zacarias, capítulo de número 9, versículo de número 9. Séculos antes, Zacarias havia profetizado como o Messias, como o enviado, como o ungido de Deus, aquele que fora profetizado por Isaías e os demais profetas, como esse Messias adentraria Jerusalém. E Zacarias vai dizer: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte, Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho cria de uma jumenta. Graças a Deus, graças a Deus. E assim se inicia o capítulo de número 21 que nós tomamos. O Senhor Jesus adentrando, o Messias adentrando Jerusalém conforme a profecia. Louvado seja Deus por isso. Havia uma multidão de pessoas que vinham do norte da Palestina. Eles vinham seguindo o Senhor Jesus desde a Galileia. Era a festa da Páscoa. Naquele ano, o Senhor Jesus seria o Cordeiro Pascal. As multidões vinham rumo a Jerusalém. Acompanhavam o Senhor Jesus. Mas de muitas outras partes do mundo conhecido, judeus vinham. Os judeus da dispersão também vinham para Jerusalém, para celebrar a Páscoa. E aqueles judeus que se achegavam a Jerusalém tiveram ciência que Jesus houvera ressuscitado Lázaro após 4 dias de morto.
Então haviam pessoas que vinham seguindo Jesus desde a Galileia, e também pessoas que vinham de Jerusalém, encontraram Jesus, e eles começaram a dizer: salva-nos. Hosana, salva-nos, filho de Davi. Lindo isso, né? Bonito. Eles viram o Senhor Jesus adentrando e eles diziam: salva-nos, Hosana, socorre-nos. Mas o quanto disso era sincero? O quanto de fato aquelas pessoas desejavam a salvação? Irmãos, igreja, é lícito nós buscarmos a salvação em Jesus. Não importa qual o problema, qual a dificuldade que você passa nesse momento, busque a salvação de Jesus. Busque salvação em Jesus. Busque em Jesus, eu te digo. Porque o nosso único Salvador é Jesus. Nós não temos nenhum outro que possa nos salvar. Então é lícito buscar a salvação em Jesus. Porque Jesus é Deus que salva. É lícito buscar, mas nós devemos fazer isso com sinceridade. Mas aquelas pessoas, nós vamos ver, se nós seguimos o Evangelho de Mateus, 28 capítulos, nós vamos ver que nos próximos 7 capítulos, a boca daquelas pessoas que diziam: salva-nos, foi os mesmos lábios que depois disseram: crucificam. Porque eles queriam a salvação de Cristo, mas eles não queriam Cristo como um Salvador. Eles não queriam mais estar debaixo do jugo de Pôncio Pilatos, um procurador romano. Eles estavam cansados de estar debaixo do jugo de Arquelau, descendente de Herodes. Eles não queriam mais estar debaixo do jugo de Tibério César, não. Eles queriam ser salvos daquela circunstância. Eles pensavam: Davi reinou sobre o povo, venha reinar sobre nós, salva-nos. Mas eles queriam a salvação, mas não queriam um Salvador. Não era legítimo. Ou melhor, era legítimo buscar a salvação, mas eles não eram sinceros naquilo que eles buscavam, porque eles queriam a salvação, mas eles rejeitaram o Salvador. O quanto daquilo que nós temos ouvido é sincero, o quanto daquilo que nós temos ouvido é fingimento, o quanto daquilo que nós temos visto é apenas uma tolice. Mas não se dá apenas no fato da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Temos também aqui um episódio narrado por Lucas e Marcos, a purificação do templo. O Senhor Jesus, ele vai ao templo, e em um determinado lugar do templo, nas dependências do templo, aonde os não-judeus eles podiam frequentar, havia ali também cambistas, haviam ali também pessoas vendendo animais. E isso também era lícito. Por quê? Os cambistas, eles trocavam as moedas. Como eu disse, vinham judeus de todas as partes do mundo conhecido. E eles traziam as suas moedas. Mas para pagar o imposto do templo, para trazer a oferta do templo, não é com qualquer moeda. Tinha uma moeda que era única. Então eles deveriam chegar, os peregrinos chegavam e eles precisavam de cambiar. Eles precisavam de trocar a moeda que eles traziam pela moeda que era aceita para pagar o imposto e oferecer oferta. Então aquele serviço do cambista era lícito. As pessoas vendendo
os pombos, era lícito, porque ninguém ia trazer os animais de longe. Eles precisavam de chegar e comprar os animais. Era lícito negociar os animais. Mas o que aconteceu? O Senhor Jesus vai declarar: vocês têm feito da casa do meu Pai, que é uma casa de oração, que é casa de reverência, vocês têm transformado a casa do meu Pai num covil de ladrões. Por quê? Porque embora eles estivessem fazendo o que era lícito, eles estavam procurando o interesse próprio. Havia ali o quê? Fingimento. Havia ali hipocrisia. Nós caminhamos um pouco mais e nós vamos ver um outro episódio bastante conhecido, que é narrado por Marcos. Apenas Mateus e Marcos narram o episódio da figueira. Era a época da Páscoa. Não era a época de ter fruto na figueira. A figueira, ela não estava na estação do fruto, do seu fruto. Ela não poderia ser condenada por não dar fruto num tempo que não era para ela dar fruto. Não era a sua estação própria. Mas aquela figueira, ela tinha muitas folhas. Era uma figueira frondosa. A aparência. Quem olhava aquela figueira, via as folhas, imaginava, naquela figueira tem fruto. Porque a folha da figueira, ela serve para proteger o fruto. Mas aquela figueira, ela só tinha aparência, ela não tinha fruto. Na nossa vida, na nossa caminhada cristã, é dessa mesma maneira. As pessoas podem viver uma vida inteira louvando a Deus, pregando, ensinando, mas sem nunca haver de fato se convertido, sem nunca haver de fato produzido fruto. É possível, irmãos. É possível que isso aconteça. Mas Deus, a cada culto, Ele dá a oportunidade. Cada vez que nós abrimos a Bíblia, cada vez que nós subimos ao altar para louvar, Ele nos dá a oportunidade de nós olharmos para a nossa vida e nós pensarmos: o meu louvor é um louvor sincero? Cada vez que nós vamos pregar a palavra de Deus, nós somos levados a pensar: aquilo que eu estou falando é o que eu realmente sinto? Aquilo que nós ensinamos, nós somos levados a pensar: é renovada uma oportunidade de ensinar, é isso que eu estou ensinando, que eu procuro viver? Então o Senhor, Ele vai renovando as oportunidades. Por quê? Por que Jesus renova a oportunidade? É porque Ele não esquece de você. É porque Ele não esquece de mim. É porque Ele não desiste de você. É porque Ele não desiste de mim. Mas fato é que aquela figueira, ela chegou ao fim da sua vida. Aquela figueira não chegou à sua próxima estação. Aquela figueira, ela secou. Nunca mais dê frutos, diz o Senhor Jesus. Então, a cada culto, a cada oportunidade, por que o Senhor renova a oportunidade? Se nós não somos sinceros, se há fingimento, ou se nós estamos agindo como tolos, mas por que Deus renova essa oportunidade? É porque Ele não esquece de nós, é porque Ele não desiste de nós. Mas vai existir um momento em que nós não vamos ter outra oportunidade. E se nós
E se nossa vida só tiver folhas e não tiver frutos, só tiver aparência e não tiver verdade, nós não vamos resistir. E aí então, seguindo o capítulo de número 21, nós vemos o que vai desaguar na parábola que nós lemos. Pessoas importantes, imagine dentre os judeus os mais importantes. Imagine pessoas enviadas pelo próprio Sinédrio, um conselho de sacerdotes, de doutores da lei, de fariseus, de príncipe dos judeus. A cúpula religiosa de todos os judeus. Não existia em lugar nenhum, no mundo, em lugar nenhum. Aqueles eram os maiores, eles eram os mais importantes. E eles mandam uma delegação, doutores da lei, chefes do sacerdote e príncipe do povo, anciãos, para indagar Jesus. Jesus adentra Jerusalém, Jesus ele purifica o templo, Jesus ele diz para que a figueira deixasse de ter fruto. Jesus está no templo ensinando as pessoas. E aí então eles questionam, com que autoridade você faz isso? Quem te deu autoridade para fazer isso? Hipocrisia, fingimento. Eles não queriam e nem buscavam as credenciais de Jesus Cristo, mesmo porque eles sabiam que Jesus não tinha as credenciais que eles julgavam necessárias. Caifás, o sumo sacerdote, não tinha dado ao Senhor Jesus a autorização para fazer isso, ensinar no templo, nas dependências do templo. Jesus também não tinha as credenciais de Gamaliel, de nenhum rabino importante, de nenhum estudioso importante. Eles não buscavam isso. O que eles queriam de Jesus? Eles queriam tirar a credibilidade de Jesus. Com esta pergunta, com que autoridade você faz isso? Porque eles viam, eles eram autoridades constituídas, mas eles viam a maneira como o povo se achegava a Cristo para aprender. E o que eles queriam fazer? Tirar desacreditar a pessoa do Senhor Jesus, o ensinamento do Senhor Jesus. Essa que é a questão. Que as pessoas pudessem olhar para Jesus e dizerem assim, Jesus está falando por si mesmo. Ele não tem autoridade. Não tem ninguém que dá respaldo para o ensino dele. O objetivo daqueles homens hipócritas, fingidos, era esse: desacreditar Jesus. Em outra ocasião vão dizer, inclusive, que os sinais que o Senhor Jesus operava era pelo próprio príncipe das trevas. Qual o propósito disso? Senão fazer minar, fazer cessar a fé, a crença no ensino e na pessoa do Senhor Jesus. Este era o propósito. Quando eles questionam o Senhor Jesus, é isso que está acontecendo. E o Senhor Jesus vai dizer a eles assim: se vocês responderem a minha pergunta, eu vou responder a vocês o que vocês me perguntaram. O batismo de João era do céu ou era dos homens? Foi algo realizado segundo o que Deus determinou ou era uma tradição humana? E aqueles homens, incapazes de serem sinceros, incapazes até o momento de serem honestos, eles cogitaram: se nós dissermos o batismo de João é do céu, então ele vai nos dizer, então por que vocês não creram em João?
Por outro lado, eles pensaram: se nós dissermos que é dos homens, nós temos medo, porque a multidão tem João Batista como um profeta, e essa multidão ela pode nos apedrejar. Então eles disseram a Jesus: eu não sei. Eles não tomaram uma posição. Irmãos, irmãs, todos nós erramos, todos nós falhamos, como todos nós acertamos. E todas as vezes que nós temos oportunidade de nos humilhar e de dizer: eu não sei, mas eu quero aprender, nós temos oportunidade de aprender e nós temos oportunidade da próxima vez acertar. Mas aqueles homens, eles se esquivaram da pergunta do Senhor Jesus, porque não havia neles sinceridade. Deus, Ele não se esquece de você, Ele não desiste de você. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus disse assim: olha, então, já que vocês não vão me dizer da onde é o batismo, da onde era o batismo de João, eu também não vou dizer a vocês com que autoridade eu faço essas coisas. Então Jesus propõe essa parábola que nós lemos, versículos 28 a 32. É interessante dizer que, se nós atentarmos para o texto, nós vamos ver que Jesus, Ele não esquece e não desiste de nenhum de nós, como Ele não esqueceu e nem desistiu de nenhum desses líderes religiosos. Porque no decorrer desse texto, se nós atentarmos para ele, nós vamos perceber que Jesus está falando, Jesus vai declarar com que autoridade ele realizou todas as coisas aqui na face da terra durante seu ministério terreno. Então o Senhor Jesus vai dizer o que acham. Pense e interpretam. Pensem e interpretem. O quanto disso tudo é hipocrisia? O quanto disso tudo é fingimento? O quanto disso tudo é sincero, é verdadeiro? O quanto disso tudo é apenas uma tolice? Jesus está dizendo: o que vocês acham? O que vocês pensam? E aí ele diz, o Senhor Jesus: havia um homem que tinha 2 filhos, e chegando ao primeiro disse: vá trabalhar na vinha hoje. E este respondeu: não quero. Foi rude com o Senhor Jesus. Ele foi rude com o Senhor Jesus. Mas note que ele teve a oportunidade de se arrepender e obedecer. Porque a palavra de Deus nos diz: mas depois mudou de ideia e foi. Louvado seja Deus por isso. Ele foi rude com o Senhor Jesus. Ele foi rude com o Pai. Mas depois ele obedeceu e foi. Este filho rude representa os publicanos, representam as prostitutas, representam todos os pecadores, todos aqueles que viviam em pecado. Lembra que nós falamos no princípio que nós temos a nossa vida voltada para Deus? E hoje, de maneira especial, nós nos voltamos para Deus para adoração? Existem pessoas que a vida não estão voltadas para Deus, mas a vida está entregue aos pecados. E aqui, esse texto está falando de pessoas cujas vidas estavam voltadas apenas e tão somente para o pecado. Mas essas pessoas ouviram a pregação de João Batista. E a pregação de João Batista vai dizer: se convertam, confessem os seus pecados e sejam batizados. Eles eram pecadores, eles diziam não, eles eram inimigos de Deus, segundo as obras dele. Mas quando eles ouviram a pregação de João Batista, eles voltaram atrás. Eles se arrependeram e depois obedeceram. E o verso de número 30,
O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa: filho, vai trabalhar hoje na vinha. E ele diz: eu sou o pastor. Sim, eu vou, papai. Eu sou religioso. Sim, eu vou, papai. Eu faço parte do louvor, eu louvo. Sim, eu vou, papai. Eu ensino na igreja. Sim, eu vou, papai. Mas não foi. Mas não foi. Mas não foi. É a aparência. É a figueira que só tem folhas, não tem fruto. Mas por que que Deus, Ele renova a oportunidade, cada culto, a cada momento, para que nós possamos olhar para a nossa vida e ver na nossa vida o que é hipocrisia, ver na nossa vida o que é fingimento, e nós mudarmos a nossa atitude? É por quê? Porque Ele não esquece de nós, Ele não desiste de nós. E Ele está falando: olha para a sua vida. Sim, Senhor, eu vou, mas não foi. Negou o fruto. Negou o fruto. Então Jesus pergunta para os doutores, para os religiosos: qual dos dois fez a vontade do Pai? Então eles disseram: o primeiro. Claro que foi o primeiro. Porque embora ele tenha sido rude, depois ele obedeceu o Pai e foi. O primeiro fez a vontade do Pai. E o Senhor Jesus disse: eu vou dizer a vocês, religiosos, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. E por que publicanos e prostitutas? Porque de todas as classes que eram odiadas e desprezadas pelos judeus, eram essas duas classes. Então ele vai dizer assim: o mais vil pecador, aquele que você entende que não vale nada, que não serve para nada, eu não esqueci dele, eu não desisti dele, eu enviei João, João pregou, ele se arrependeu. E ele entrou primeiro do que você no reino dos céus. Mas isso aqui não é apenas uma palavra de correção por correção. Não é isso. Não se trata disso. Jesus não está apenas corrigindo por corrigir. Ele é um mestre, ele corrige. Mas Jesus está aqui manifestando a graça, manifestando o favor. Jesus está falando assim: você é hipócrita, você é fingido, você é maldoso, você é traiçoeiro, você veio aqui para tentar desacreditar a minha obra, mas eu não esqueço de você, eu não desisto de você. E eu digo: os publicanos e as prostitutas entraram primeiro do que você no reino dos céus, mas eu digo a você, dá tempo de você entrar. Eles entraram primeiro que você, mas você tem oportunidade de entrar. Arrependa-se, porque dá tempo. Hoje, vá trabalhar na vinha. O que significa na prática Deus não se esquecer de nós e Deus não desistir de nós? É porque, irmãos, de maneira prática, Deus conhece o fim dos nossos dias. Ele sabe a última noite que nós vamos viver ou dormir. Ele sabe a última manhã que nós vamos acordar. O Senhor sabe a última refeição que nós vamos fazer. O Senhor sabe. Ele sabe quando vai ser o último suspiro que nós vamos dar.
O Senhor sabe. Então Ele fala para mim e para você hoje. Hoje. Olha para a sua vida. Você é uma árvore que tem folhas ou você é uma árvore que tem frutos? Quando alguém chega e anuncia a palavra de Deus para você, quando alguém chega e te convida para o estudo bíblico, quando alguém chega e fala, existe um Deus que é Salvador, quando você assiste um culto, quando você assiste um momento de adoração, o que é isso, irmãos? É Deus deixando claro que Ele não se esqueceu de você e que Ele não desistiu de você. Isso é uma prova. Isso é uma prova. Irmãos, pense, por favor, o que seria da nossa vida se Deus não estivesse nos sustentando? Quem seríamos nós se nós não tivéssemos a nossa esperança no Senhor? Quão importante foi nós entregarmos a nossa vida ao Senhor tempos atrás. Por quê? Porque Ele nos ama. Porque Ele não se esquece de nós. Porque Ele não desiste de nós. Porque Ele sabe o fim dos nossos dias. E Ele não quer, evidentemente Ele não quer que nós sejamos pegos de surpresa. Por isso todo dia Ele fala. De alguma maneira Ele fala. Vai trabalhar na vinha hoje. E eu disse a vocês que o Senhor Jesus ia declarar aqui com que autoridade Ele realizou o seu ministério. Os judeus, eles eram indesculpáveis, não imperdoáveis, mas eles eram indesculpáveis, porque eles não creram em João Batista, que percorreu o caminho de justiça. Eles não tinham nada contra João Batista, filho de sacerdote. Eles não tinham nada contra João Batista. Mas mesmo João Batista andando no caminho da retidão e da justiça, eles não creram em João Batista. Mas não somente isso, irmãos. Eles viram publicanos e prostitutas se rendendo a Deus, e mesmo depois deles virem as vidas serem transformadas, eles não foram capazes de crer em João Batista. Então, o caminho da retidão não foi o suficiente, mas nem depois que eles viram as vidas transformadas, eles também não creram. Então, eles eram indesculpáveis. Mas o Senhor Jesus, Ele vai dizer assim: E nem mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram para crer em João Batista, para crer nele. Porque todo aquele que creu em João Batista, todo aquele que ouviu a pregação de João Batista, também ouviu João Batista dizer e testemunhar de Cristo. Crer em João Batista seria crer na pessoa do Senhor Jesus. Porque João Batista é aquele que anunciou Cristo. Eu batizo vocês com água, mas depois de mim vai vir um outro que é muito mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Se eles crescem em João Batista, eles saberiam com qual autoridade o Senhor Jesus realizou o seu ministério. João Batista vai olhar para Cristo e vai dizer: este é o Cordeiro de Deus. Vocês são sacerdotes? Vocês são doutores da lei? Vocês são chefe dos anciãos? Todos os sacrifícios que foram realizados desde a época de Moisés, ou em todos os tempos, todos os sacrifícios que foram realizados, eles prefiguravam
o sacrifício de Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus, Ele não se esquece de você, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais. Ele não se esquece de mim, Ele não se esquece de nós. Ele não desiste de nós. E o que isso significa para a nossa vida? Significa que nós temos a oportunidade de olharmos para a nossa vida hoje e entendermos que nós não seremos julgados por Deus pela sinceridade ou pelo fingimento do outro, mas nós seremos julgados pelas nossas próprias obras. Nós seremos julgados pela maneira como nós conduzimos a nossa vida diante do Senhor. O quanto que o outro fala é hipocrisia. O quanto que o outro faz é fingimento. O quanto que o outro fala é tolice. Mas nós não vamos ser julgados. E não é assim, e não é dessa maneira, e não é esse critério que Deus usa para se relacionar comigo e com você. É algo pessoal. É a maneira como nós lidamos. E o Senhor Jesus vai dizer assim: se você for sincero, você permanece. Mas se você não for sincero, você perece. E eu não quero que você pereça. Deus cuida da sua igreja. Ele cuida do seu povo, e Ele faz isso em misericórdia, mas não sem esperar que hoje, nós tomemos uma posição diante da nossa própria vida, e concluindo, para que nós possamos louvar ao Senhor, e posteriormente orar e sermos despedidos. Lembra quando eu falei como Deus vê, como Deus interpreta as coisas que nós estamos vendo, ouvindo e lendo, as coisas que nós estamos percebendo? Você se lembra no primeiro momento, quando nós iniciamos o momento de adoração? A palavra do Senhor vai dizer assim: é para nós refletirmos. Haverá mãe que possa esquecer o seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? É uma pergunta. Haverá mãe que possa se esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Pense sobre isso. E se você pensar, você vai ver sim que é possível. Não é comum, mas é possível. É perfeitamente possível a mãe se esquecer, é perfeitamente possível a mãe não ter compaixão. Nós sabemos pelo texto sagrado que era uma prática dos cananeus sacrificarem seus bebês, sacrificarem os seus filhos aos ídolos. Nós temos um próprio rei de Israel chamado Manassés, que sacrificou o seu próprio filho. Nós sabemos que nas civilizações antigas haviam cidades, haviam leis em que se a criança que nascesse tivesse algum tipo de deficiência, essa criança ela era abandonada para morrer. Então, como Deus interpreta tudo isso? Como Deus vê tudo isso? Ele diz assim: olha, por vezes vocês são rudes e dizem eu não vou. Outras vezes vocês dizem eu vou, mas não vão. Outras vezes vocês são maus. Maus a ponto de deixar o seu filho, deixar aquele que você gerou,
entregar a ídolos. Vocês são maus. Mas embora vocês sejam maus, Isaías 49, segunda parte do verso de número 15. Embora vocês sejam maus e possam esquecer os seus filhos, eu não me esquecerei de você, diz a palavra do Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem me inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Nada igual, não há nada melhor a que se compara, a esperança viva. Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, em o nome de Jesus nós nos apresentamos. Obrigado pelo seu cuidado, obrigado pela maneira como o Senhor cuida de nós, obrigado pela maneira como o Senhor conduz o seu povo, obrigado pela maneira como o Senhor fala ao nosso coração. Obrigado, Senhor, pelo teu zelo, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Em nome de Jesus Cristo eu vos dou graça. E coloco diante de ti, Senhor, cada vida. Eu coloco diante de ti cada coração. Eu coloco diante de ti cada um desses meus irmãos e irmãs, todos esses que nos estão vendo neste momento, que sejam objeto da sua misericórdia e do seu favor. Entra, Senhor, com providência na vida desses meus irmãos, porque o Senhor é o Deus que nos salva e o Senhor é o nosso Salvador. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, nos conduza, Senhor, em todos os dias, nos conduza, Senhor, a cada momento, e que nós possamos verdadeiramente viver para o louvor da tua glória. Dá-nos um coração igual ao vosso, Senhor, segundo o agir do Espírito Santo em nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Vamos ser despedidos. O Senhor nos abençoe e nos guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Graças a Deus, graças a Deus. Uma ótima noite a todos. Que o Senhor abençoe a vossa casa, o vosso lar, a vossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém.